Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Essa é uma oração que a gente faz na Santa Missa e, se eu não me engano, tem um livro em que uma autora reflete sobre essa pequena oração, que é um salmo, né? Trazendo para a vivência no lar, na família. E eu fiquei pensando esses dias sobre como isso é rico e poderoso, né? A gente, no dia a dia, através das nossas escolhas, fazer a nossa família perceber e a gente também perceber e provar e ver no dia a dia, através das nossas escolhas, da nossa maneira de viver, provar e ver como o Senhor é bom. E não só ficar falando, né, de como é bom rezar, de como é bom ir para a igreja, de que temos que fazer a vontade de Deus, mas como é bonito uma família que não só com as palavras, mas com a maneira de viver, demonstra para os seus familiares como o Senhor é bom. Que alegria desses familiares também, né? Poder provar desse sabor e de ver com seus próprios olhos como o Senhor é bom. Hoje eu queria refletir com vocês como nós temos esse poder de provar e ver essa bondade de Deus no nosso dia a dia, mas de forma especial trazer isso de uma forma muito concreta, né? Muito simples para nossas escolhas do dia a dia. Se você parar e pensar, quantas das vezes a gente acorda, e eu quero me reter aqui nesse momento do dia, né? A gente pode trazer essa frase, essa oração para vários aspectos da nossa vida, mas eu queria que a gente, de fato, refletisse sobre o primeiro momento. Sabe aquele momento que você acaba de acordar? E aí nós temos centenas de coisas para dar conta naquele dia, né? Cada um com a sua rotina aí na sua casa, seu trabalho, filhos na escola, você, o seu marido, o trabalho, tarefas de casas intermináveis. E naquele primeiro momento da manhã nós somos convidadas a fazer essa oração e a transformar isso em algo concreto, provar e ver como o Senhor é bom. E ainda termina assim, né? Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Nossa casa pode ser esse refúgio. E nesse primeiro momento da manhã, quando muitas das vezes nós acordamos cheio de tarefas para fazer, cheio de coisas para dar conta, às vezes a gente já acorda no automático, não faz nenhum sinal da cruz, não faz nenhuma breve, né, jaculatória, a gente já começa na agitação. E às vezes a gente tem poucos momentos ali para estar, de fato, com a nossa família, fazer uma refeição ali, né, do café da manhã simples. E aqueles pequenos momentos que a gente tem nas primeiras horas da manhã com a nossa família, a gente não tá ali, sabe? A gente tá com a cabeça nos problemas que vamos enfrentar, nas coisas que temos para fazer, na criança que tem que colocar logo a roupa senão vai se atrasar, no marido que acordou atrasado, não deixou a roupa preparada ontem, e uma coisa vai tumultuando a outra. Mas aqueles pequenos momentos que sejam 20 minutos num café ou 10 minutos, quando a gente senta, às vezes a gente escolhe conversas que muitas das vezes são reclamações ou conversas estéreis mesmo, né? Às vezes a gente fala de um defeito alheio, de problemas dos outros que não têm soluções e não diz respeito a nós. E
Às vezes a televisão tá ligada, né? Ruídos externos, como uma TV, um rádio, e a gente não prioriza o olho no olho, né? O olhar para aquela pessoa que acabou de acordar, uma conversa mais leve. A gente não prioriza desligar a televisão, o rádio. Se a gente só tem 10 ou 20 minutos, qual a diferença que vai fazer da gente deixar esse momento, o quanto a gente puder fazer, né? Mais tranquilo e mais calmo. O poder que nós temos de escolher o que nós vamos conversar naquele primeiro dia, naquele primeiro momento do dia, porque para e pensa um pouquinho, né? O dia já vai ser tão agitado, já vai ter tantos assuntos para resolver e dar conta. Por que a gente escolhe, às vezes, comentar algo mais pesado? Não que a gente não possa conversar algo, né, mais sério, mas penso eu que no primeiro momento ali do dia é muito poderoso escolher assuntos, né, filtrar o que nós vamos conversar. Algo mais leve, mais bem-humorado. Eu falo isso porque depois de algum tempo de experiência, né, eu vejo como esse pequeno momento do dia faz uma diferença tremenda, né, no desenrolar do dia. Às vezes eu acordava, e aí eu sempre acordo um pouquinho mais cedo e dou um jeitinho no quintal, porque eu tenho os cachorros, né? E aí preparo o café, me arrumo, e aí a gente vai então tomar o nosso café, que dura ali uns tornos de 15 a 20 minutos. E às vezes o meu cachorro é bem danadinho, eu tenho um vaso de planta, ele vai e tem um monte de lugar para ele mijar, ele vai e mija no meu vaso de planta. E aí o vaso de planta fica bem perto da porta de entrada, né? Então fica aquele cheiro horrível. Então eu meio que já sei, então eu acordo um pouco mais cedo e dou essa lavagenzinha, porque é tão bom, né? Acordar com a casa cheirosa, né? Os pássaros cantando, aquele, sabe, aquele vigor da manhã. Mas às vezes eu me deixo meio que levar por esse ímpeto, né? Meu Deus, esse cachorro mijou aqui de novo. E o que eu vou fazer para ele não mijar aqui? Ai, 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 bolota. E aí, quando eu me deu conta, eu estou falando isso. Algo que é tão simples de resolver, né? Eu posso pegar uma vasilha dele e colocar ali, porque onde cachorro come, ele não faz xixi, mas às vezes eu esqueço. E tudo bem você acordar e resolver as coisas, né, antes do café. Temos que ser muitas das vezes bem rapidinha mesmo. Mas ter esse filtro, sabe? De não ficar falando, né? Cortar o pensamento. Ok, o meu cachorro fez isso, isso aconteceu, e vamos perceber outras coisas boas acontecendo aqui hoje. É o pássaro que está cantando, é um dia lindo que está nascendo, são as flores do jardim que estão brotando. Sou eu que estou bem e disposta para viver esse dia, animada, né, encorajada. Não estou doente, meu marido não está doente, meus filhos não estão doentes. E fazer disso, né, a intenção do dia, fazer disso o assunto do dia, a animação, a alegria, e não começar o dia, sabe, empacando nessas pequenas coisinhas inúteis, nessas coisas que chegam a ser ridiculazinhas e que às vezes a gente fica preso nessas pequenas coisas. Assim como eu tenho essa questão do cachorro, eu sei que você tem alguma questão com alguma coisa pequena aí que logo no primeiro momento da manhã tira a sua paz. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Desliga a sua TV, desliga o seu rádio, prepare o seu café, sente na sua mesa com a sua família. Por mais que a casa esteja uma bagunça, você tenha muitas coisas para dar conta hoje, esqueça tudo, né? Nesse 15 a 20 minutos do dia que você tem, viva esse momento. Olhe para as pessoas que estão na mesa, escolha, né, o tipo de conversas que vocês querem ter, um sonho que vocês têm, né, um projeto para o futuro, ou simplesmente, né, olhar, sorrir, contar alguma coisa interessante, engraçada. Deixe as coisas mais pesadas, sabe? Os assuntos mais
conflitantes ou realmente que precisa ser resolvido algo urgente para um outro momento do dia. Mas aquele primeiro momento do dia, escolha a tranquilidade. E tranquilidade, né, que vai brotando de todas as coisas da casa, né? A casa é uma extensão da família. O lar é uma extensão da família. Então, tudo que acontece ali meio que floresce, né? Meio que vai contagiando a todos. Então, por isso é importante, né, começar o dia sem muito barulho. Agora tá saindo um barulhão aqui do lado. Então, assim, tem o dia inteiro para ligar a máquina faz um barulhão, ou então algum outro eletrodoméstico. Calma, toma o café em paz com a família, né? Comece o dia com paz, com suavidade, com docilidade. Depois, aí você liga o motorzinho aí e começa a agir. Mas nesse primeiro momento, escolha, né, a palavra de Deus que diz: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. E que nesse primeiro momento da manhã, você, mulher sábia, saiba escolher, né, os assuntos, os temas, e não só escolher, mas muitas das vezes conduzir, né? Às vezes o marido começa com um assunto mais pesado, uma indignação, alguma coisa, e aí você não vai dar um sermão nele, né? Mas aí você, docilmente, você dá aquela cortada. Amor, sabe o que eu tava pensando nesse jardim aqui? Que tal a gente colocar alguma coisa aqui? Ou então, uma lembrança boa. Ai, sabe o que eu tava lembrando, né? Lembra aquele dia que a gente foi naquele parquinho e as crianças ficaram assim? Algo mesmo mais suave, sabe? E aí você vai perceber, experimenta isso. Você vai perceber que ele vai ir pro trabalho mais tranquilo, você vai ligar o motorzinho aí da arrumação ou das suas tarefas do trabalho, e vai começar a agir, mas sabe aquela partida do marido? E aí a sua iniciação em casa com as tarefas, você vai ver que vai ser algo mais leve, sabe? Mais tranquilo. E as palavras a gente sabe que são muito poderosas. Então, a gente começar o dia com essas palavras de poder, né? Palavras de louvor, de, de alegria e não de murmuração, não de reclamação. Que essa pequena reflexão possa ser muito frutuosa para o seu casamento. Que hoje você fique com essa palavra do Senhor, que diz para o meu lar e para o seu lar. A vontade dele é: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que tem nele o seu abrigo, o seu refúgio. Feliz é a sua família quando prova no dia a dia e vê no dia a dia a bondade do Senhor. Te espero para a nossa próxima reflexão. Tenha um bom dia.